Olá, estamos ao vivo. Boa noite a todas e a todas, começando um giro da semana com tudo o que aconteceu na semana, ou o mais significativo, né? Já que o governo Bolsonaro, eles nos proporcionam muitas notícias. E hoje nós vamos começar com uma notícia que botamos aqui na capa da nossa página, que é os detratores. Os detratores. O que é isso? O governo Bolsonaro, ele conseguiu fazer uma lista de todos aqueles ou aqueles que eles acreditam que estejam incomodando mais, uma lista de todos aqueles que estão falando mal do governo nas redes sociais, dos meios de comunicação, e aí são eles os jornalistas intelectuais, influenciadores, né, principalmente da mídia digital, classificando o que considera seus inimigos detratores. E na verdade, a grande preocupação e a grande reclamação que nós estamos tendo em todo o país é que muita gente ficou de fora e está tendo uma revolta muito grande, estão pedindo para o governo que querem entrar na lista, inclusive eu e o Diogo queremos entrar nessa lista também. Boa noite, Diogo. E aí, por que tu ficou de fora dessa lista, Diogo? Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos acompanham mais nessa live do nosso canal, né? Olha, Antônio, eu acho que que a lista está tão grande, né, que o governo ainda não chegou na gente, né? Então, eles ainda estão elaborando essa lista, deve ser muito grande, né? Então, a gente só está sabendo do início dela. Mas, falando assim, né, é um absurdo, né? Esse governo é um governo totalmente totalitário, né? Um governo que tem muita vontade de emplacar e instaurar no país uma ditadura, né? Sempre disseram isso, né? Bolsonaro, desde que é deputado, né, elogia, né, comemora, né, regimes ditatoriais como o nosso aqui do Brasil, que se iniciou em 1964, né? Então, os caras fazem aquela, sim, eles estão louquinho para fazer, né? E não conseguem implementar. Vão tentar durante todo esse período que falta ainda de governo, mas nós temos que estar na luta, né? Mas quem sabe, Antônio, daqui a pouco, daqui a alguns meses, a gente está nessa lista aí. Tomara, cara. Olha, eu tô chateado, já que aqui no Rio Grande do Sul tem um deputado que está me processando, né? Por eu ter falado algumas coisas indevidas contra ele, né? Que ele achou indevida, né? E agora, dia 14, agora já temos uma audiência agora para saber o que vai acontecer, né? O deputado não gostou que eu falasse dele, né? E vamos ver o que o juiz vai entender, né? Se é liberdade de expressão, não é liberdade de expressão. Pois bem, vamos adiante. Diogo, agora nós temos uma notícia agora que é da questão do ex-presidente Lula, né? Que é aquela questão do acordo, de um acordo que tinha, que foi feito do Ministério da Justiça, ele confirma, né? Acordo com procuradores dos Estados Unidos para condenar Lula. A condenação, no caso, foi ilegal, né? Aonde eles dizem que existia um acordo, mas um acordo informal, não tinha uma papelada escrita lá entre as partes, né? No caso, o Ministério da Justiça do Brasil com a Justiça dos Estados Unidos, né? E foi tudo na questão da informalidade. E agora o Ministério da Justiça deu o parecer e que deu razão, principalmente à defesa do Lula, e é o caso que se referia ao triplex, naquele caso dos acordos e tudo mais. E aí, Diogo, lentamente vai se provando que o ex-presidente Lula é inocente. Mas o STF está sentado em cima de tudo lá e, pelo visto, não vai fazer nada. E aí? É difícil acreditar no STF, né? É muito difícil. Né? O juiz Sérgio Moro, ele envergonha, né? A atuação do ex-juiz Sérgio Moro, né, e dos procuradores da Lava Jato lá de Curitiba, principalmente o Dallagnol, né?
eles envergonham a justiça brasileira, envergonham o direito, né, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né, como a gente conhece. Moro, como a gente já, né, destrinchou aqui muitas vezes, né, se o Brasil aqui fosse um país sério, se a justiça brasileira de fato fosse uma justiça que funcionasse, né, que fosse de fato independente e não partidarizada, o juiz Sérgio Moro já teria sido preso, né, e o processo eleitoral de 2018 teria sido anulado, né, porque você imagina, o juiz opera de forma partidária, né, junto com os procuradores de Curitiba, condenam o ex-presidente Lula sem provas, tira ele da eleição. Uma semana depois do resultado do segundo turno de 2018, esse mesmo juiz se reúne com Bolsonaro, que foi eleito única e exclusivamente, né, pela retirada do Lula do processo eleitoral, pelo próprio Moro. O cara, em menos de uma semana, aceita ser ministro da Justiça, ou seja, cargo de confiança de Bolsonaro, faz uma dobradinha nojenta com esse miliciano durante 1 ano e meio. Depois, né, por sentir falta do estrelato, digamos assim, né, e vendo que o governo Bolsonaro afundava cada vez mais, o milindrado do Moro sai do governo, né, é escanteado, vira advogado e agora vira diretor de uma empresa que está fazendo a recuperação judicial da Odebrecht. Então, assim, Antônio, é uma vergonha, uma vergonha. O juiz Sérgio Moro já está na lata do lixo da história. E não precisou nem os livros nos contar, né, Antônio? Nem os professores de história nos contar. Nós estamos vendo ao vivo, né, a deterioração e, como bem diz o Fernando Haddad, né, Moro aceitou a sua parte do golpe em dinheiro. Né? Achei muito bacana o que o Haddad sintetizou no Twitter durante essa semana. Mas é isso, é a vergonha em cima de vergonha. Diogo, só para complementar o que tu estás falando, é o seguinte, o Moro vai receber lá uma quantia de em torno de 1.700.000 lá por ano, né? E aí a matéria diz para nós assim, após a atuação na Lava Jato, que acabou com a Odebrecht, e a Odebrecht é uma das maiores empresas do mundo, e estava ganhando concorrência de empresas estadunidenses, né? Então o Moro tinha uma grande tarefa que era poder quebrar esta empresa, né? Pois bem, agora ele vai embora para os Estados Unidos, é uma coisa que ela é interessante, né? Os caras fazem horrores aqui no Brasil e depois eles vão embora para os Estados Unidos. Já aconteceu isso com o ex-ministro da Educação, que fez o que fez e pegou e foi embora para os Estados Unidos. Inclusive foi de forma ilegal para lá, né? Pois bem, e agora o juiz Sérgio Moro vai para essa empresa e vai ganhar uma bolada estratosférica, gigantesca bolada que ele vai levar, né? E a matéria diz para nós aqui também, complementando o que tu disse, né? E receberá um salário milionário para atuar como sócio-diretor da empresa de consultoria Alvarez, responsável pela administração judicial da Odebrecht. Que coisa linda! Quebrou a empresa e agora ele vai dizer como é que a empresa tem que se recuperar. Isto é um escândalo dos escândalos. E o que é mais interessante, os grandes meios de comunicação não estão falando nada sobre isso. Inclusive os jornalistas os jornalistas mais radicais da Globo estão dizendo, não, ele tem direito. Talvez ele ficar rico agora. Ele vai ficar rico agora. Tá certo ele, né? Isto é, tu quebra o Brasil e aí os caras consideram que tu tem o direito de ficar rico ainda. É o escândalo dos escândalos. Mas vamos adiante agora. Bom, agora, Diogo, nós temos uma outra vergonha acontecendo. Nós estamos abaixo de pouca vergonha, né?
Começou sexta-feira a questão, eles estão avaliando lá se eles vão dar mais uma rasgada na Constituição ou não, né? E é a questão da reeleição do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso e o presidente do Senado, na Câmara dos Deputados. Bem, a Constituição é bem clara, não pode. Inclusive, a Folha de São Paulo estava dizendo assim, ó, estão vendo como é que consegue dar um drible ali na Constituição. Não, estão rasgando a Constituição. E o placar que nós temos de terça-feira, né, por estar rasgando a Constituição, 4 votos favoráveis e 3 votos contrários ainda, né? Deve faltar mais 4 votos, se não me engano. São 11, mais 4 votos devem estar faltando ainda. E aí, Diogo, o golpe, eles estão avançando cada vez mais e aquela coisa... Nós vamos fazer o que nós quiser. É nós que mandamos. E aí, Diogo? Antônio, antes de entrar no assunto, quero mandar um abraço para alguns amigos que vi nos comentários, né? Meu amigo Marcelo, lá de São Lourenço, a Liane, de Santa Vitória do Palmar, e meu camarada aí, meu companheiro de militância, o Maicon Prado, aqui de Canudos. Abraço para todos eles. Bom, Antônio, rasgar a Constituição, inventar uma nova legislação, isso a gente vem acompanhando o Brasil há muito tempo, né? O STF, bom, desde aquele célebre né, telefonema gravado do como é que é o senador Romero Jucá, né, onde ele dizia, né, com o Supremo com tudo, vamos dar um golpe na democracia, já conversei com os milicos, né, e vai ser com o Supremo com tudo. Então tá lá, tá narrado, tá gravado, tá filmado, né, o Brasil inteiro, o mundo inteiro sabe, né, e esse é o grande acordo, grande pacto nacional, né, para estancar a sangria, como disse o Romero Jucá naquele telefonema. Então, Antônio, a questão é clara, né, eu particularmente quero que o Rodrigo Maia se exploda, que o Arthur Lira se exploda, que o Bolsonaro se exploda nesse processo todo e tal, mas é aquilo, né, nós temos uma Constituição e ela precisa ser respeitada, e ela vem há bastante tempo não sendo respeitada, né? E iniciou esse processo de desrespeito à Carta Magna do nosso país, né? Para prender o ex-presidente Lula. E desde lá é remendo em cima de remendo, né? Eu também não consigo entender como que tu vai interpretar algo na Constituição que está escrito clara, está de forma muito clara. Eu até entendo se fosse algum dispositivo da Constituição que não tivesse nenhum tipo de lei complementar ou algo que lhe deixasse mais claro e tal, mas está lá, está escrito que não pode reeleição. Então, como é que estão julgando a possibilidade de... Porque, assim, o voto dos 4 que foram favoráveis, ele é o seguinte, não pode reeleição, mas os que estão aí podem se reeleger. Oi? Como assim? Né? Então, assim, é muito perigoso o que o STF vem fazendo, né? E por mais que eu queira que o Maia e o Bolsonaro se matem entre os dois eu torço pela briga, né? Mas eu não posso agora distorcer a Constituição Federal, né, para beneficiar um lado ou outro, né? Então, é mais um monstro jurídico que nós estamos vendo no nosso país. Né? Eu defendo que nós não podemos, né, em hipótese alguma, enquanto partido de esquerda, né, fazer nenhum tipo de acordo com golpista, com partido que retira direito ou algo do tipo. Acho que o campo progressista, né, dentro do Congresso Nacional precisa ter sua candidatura, precisa andar pelo Brasil, né, dizendo o que vem acontecendo, denunciando, né, com uma agenda progressista e de retomada e reconquista de direitos e tal, e deixar essa galerinha toda aí do novo centro, né, que agora é incrível, né, Democrata, PSDB, Luciano Huck e Companhia Limitada, Semineto, dizendo que são centro agora, né, centro caramba. É a direita mais podre que tem nesse país que ajudou a eleger Bolsonaro. Que ajudou não, corrigir, que elegeu o Bolsonaro, né? E que depois foi engolido pelo discurso
né, extremista dele. Mas é isso, né? Fechando esse parêntese, é mais um monstro jurídico que o STF está gerindo. Pois é, Diogo. Mas uma questão agora, saindo um pouco da questão jurídica, entrando na questão política agora, tem coisas aí nessa composição, nessa frente ampla aí que se tenta fazer e tudo mais. Eu acho que agora as coisas começam a ficar um pouco mais claras agora. Elas começam a dar uma clareada, assim. Ó. Isso eu acho que é a parte boa, né? Ao menos para mim, Joe, quero ver contigo agora. Hoje eu tenho uma certeza. O Ciro Gomes está fora dessa frente ampla de esquerda. Ciro Gomes está fora do jogo. A última declaração que ele deu foi o seguinte: ele está mirando numa composição com o PSDB. PSDB. Ele já tinha apoiado o DEM em Salvador, que era para poder fazer um contraponto ali ao PT, né? Em outros lugares ali fazendo oposição também. Então agora, o Ciro Gomes, ele está se colocando no campo da direita. Só que as avaliações mais sensatas dizem o seguinte: no campo da direita, ele não tem protagonismo, que o PSDB vai ter candidato, vai ser o Dória, não há dúvida nenhuma, né? O DEM ainda está naquela, talvez o Huck, talvez até o de Salvador lá, o da CM Neto. Então, não tem composição para ele no campo da direita. Então, Diogo, eu fico imaginando assim, a função do Ciro Gomes hoje é embolar o meio de campo na esquerda para que não tenha frente ampla, não tenha nada ali. A função do Ciro hoje está sendo embolar tudo. E mais ainda, os grandes meios de comunicação só dão espaço para ele quando é para falar mal do Lula. Aí ele tem assim um espaço em todos os meios de comunicação, todos os meios de comunicação. Então hoje a parte boa, ao menos para mim, eu estou vendo assim, ó, o Ciro está fora do jogo. O Ciro vai seguir o caminho dele lá e não tem composição com o campo da esquerda. Só teremos que saber agora se tem como fazer um campo de esquerda lá entre PT, PCdoB, PSOL e quem sabe, é difícil, né? Quem sabe o PNSB, para ter uma candidatura forte a presidente em 2022. E aí, Diogo? Olha, Antônio, eu concordo, né? Assim, apesar de lamentar, né? De entender que nós precisamos de todos os atores, né, do campo progressista unidos contra o fascismo e que vai representar essa candidatura do Bolsonaro, mas infelizmente é isso, não podemos tampar o sol com a peneira, né? O Ciro Gomes, ele não consegue acertar uma, né? E por mais que tenha oportunidades para acertar, e ninguém aqui está dizendo que ele precisa fazer discursos, né, elogiosos ou muito direcionados a fazer gestos em direção a Lula ou ao PT, de forma alguma. Ninguém está pedindo para ele, por exemplo, fazer o que o Flávio Dino, por exemplo, fez, que foi lá votar no dia da eleição com uma camiseta do Lula livre, né? O Flávio, de fato, entende, né, o processo que está se construindo no país e o que significou a prisão de Lula, né? A prisão de Lula significa a nossa prisão, né? Significa a prisão dos pobres, dos oprimidos, né, dos pretos, né, dos homossexuais, enfim, a prisão das minorias, a perseguição às minorias, né? Isso que significa a prisão do Lula, né? A retirada dos seus direitos políticos. Então, o Flávio entende, assim como o Boulos entende, como muitos outros entendem, mas o Ciro Gomes, né, com a sua veia, né, formada, digamos assim, lá na direita, né, porque é isso, o Ciro Gomes, ele veio para este campo mais recentemente, né? O Ciro Gomes tem uma história, né, de vida praticamente formada dentro do PSDB, né?
Então, agora que ele tinha oportunidade de liderar, ajudar pelo menos a liderar esse nosso campo, não. Ele faz consistentemente, né, gestos para essa direita podre, né, formada aí, que quer se colocar como centro. Então é isso, ela fomenta a nossa divisão, porque isso é estratégico. Ela, por que, como disseste, por que só entrevista o Ciro para dar ibope para ele falar as bobagens que fala? Para dividir o nosso campo, dividir cada vez mais o nosso campo, e uma candidatura dessa direita tradicional que hoje se apresenta como centro, ela ir para o segundo turno com Bolsonaro. Isso aí está muito claro, é matemática, é jogo. Porque se tu tiver só 3 candidaturas, uma do Bolsonaro, uma dessa direita tradicional que se diz novo centro, e uma candidatura do campo da esquerda, óbvio que vai a candidatura do campo da esquerda para o segundo turno. Então eles fazem isso, eles fomentam o Ciro para dividir o nosso campo, para levar, por exemplo, o maior número de partidos com o Ciro, principalmente o PSB hoje, que é o maior cortejado por parte dele, nos dividir e essas 2 candidaturas de direita para um segundo turno em 2022. Só que, claro, nós não vamos cair nesse discurso fajuto do Ciro. O Flávio Dino saiu muito bem quando respondeu os ataques sem noção do Ciro, assim como o Boulos vem fazendo, dizendo que, independente do que vai acontecer em 2022, a sua tarefa número 0 é unificar o campo da esquerda. Então é isso. Nós temos grandes lideranças fantásticas, que emergiram, que já eram grandes e agora viraram gigantes, Entraram, digamos assim, para o primeiro pelotão da esquerda brasileira, que é a Manuela Dávila e o Guilherme Boulos, depois dessa eleição, Então nós temos aí muito fôlego, muito caminho a seguir. Acredito que vamos entender o que as urnas apresentaram nessa eleição como resultado, e deixa o Ciro falar. O que nós vamos fazer, De repente, o cidadão cai no bom senso, daqui a pouco, e entende o papelão que está fazendo. Mas eu acho que nós temos que continuar esse trabalho, PT, sobre a liderança dos nossos companheiras, principalmente do presidente Lula, do Fernando Haddad, o PSOL sobre a liderança do Guilherme Boulos, o PCdoB sobre a liderança da Manuela Dávila e do Flávio Dino. Então, sim, nós estamos num caminho muito bacana. Deixo agora fazer o quê, Todo mundo sabe que o Ciro adora gritar. O griteiro dele sempre foi muito. O problema do Ciro é que não tem voto, É muito grito, mas na hora que abre a urna não aparece os votos, aí não adianta. Exatamente. E aí, complementando aqui, Diogo, o que o Marcelo está dizendo, Ciro Gomes só presta desfavor para o campo da esquerda, porque nem de esquerda concordo. O cara só presta desserviço. E está mais do que na hora de ser colocado em seu devido lugar. Perfeito, eu acho que é esta a avaliação. Quer dar uma comentada? Não, é isso aí, o Marcelo sintetizou nesse breve comentário dele, Tem coisa que tem que ser prática, Olha, Ciro, tu, não é mais desse campo. Quer voltar? Vai, reavalia, faz uma análise aí e tal, e depois te coloca de novo, porque do jeito que tu tá, vai virar um candidato da centro-direita, como já está dando esse discursinho há muito tempo. Exatamente, as primeiras pesquisas que estão aparecendo com ele já avisando 2022, ele já está bem lá embaixo, E possivelmente o Ciro consiga terminar que nem a Marina, Possivelmente ele consiga terminar lá embaixo. Agora, nós temos a questão interligando agora esse campo, que é a discussão que está acontecendo agora, principalmente na mídia alternativa, aí, no campo progressista, é o seguinte, o PT tem que lançar um candidato a presidente agora para já ir demarcando território, Porque dentro do campo de esquerda é o que tem mais viabilidade. Porque hoje o PT ele tem 2 candidatos. Tem o ex-presidente Lula, que é candidato,
Mas só que muitas coisas precisam acontecer para que seja viabilizada a sua candidatura. E nós temos o Haddad, que foi para o segundo turno, que fez 47 milhões de votos. Vamos combinar, né, Diogo? Isso é um patrimônio extraordinário. 47 milhões de votos, uma candidatura que ficou conhecida em todo o país ele ficou conhecido. Então, a dúvida que nós temos e que se tem agora é o seguinte: se lança uma candidatura para começar a fazer esse enfrentamento e mobilizar o país, ou vai esperando até lá em 2022, lá por maio, junho, julho, lançar uma candidatura, que talvez, que nem em 2018, já não dê mais tempo, né? Já não dê mais tempo. Vai estar todo mundo correndo e nós discutindo quem é o candidato. E aí, Diogo, nós estamos neste impasse agora. Lança uma candidatura, não lança, espera. O que dá para fazer nesse cenário? Olha, Antônio, eu acho que tem que esperar. Minha opinião, né? Minha humilde opinião, acho que tem que esperar. Acho que nós primeiro precisamos nos debruçar, né, em constituir, né, um campo político, uma frente mais ampla possível, né? Acho que primeiramente é isso, né? Precisamos nos reorganizar enquanto partidos de esquerda, né? Não só nas bases, como a gente bem fala, e não é um clichê, mas nós temos que retornar às bases, temos que retornar para dentro das comunidades da periferia desse país, né? E precisamos também nos organizar de fato com muita força e com muito empenho nas redes sociais, né? Bem como continuar, né, a luta judicial, né, e política para recuperar os direitos políticos do ex-presidente Lula. Bom, se isso vai significar a candidatura do Lula ou não, isso é outros 500, né? Mas eu acho que a tarefa de todo militante de esquerda e progressista desse país é fazer isso, é restabelecer a justiça, né? Não teremos novamente o tecido democrático restabelecido no nosso país se não recuperarmos os direitos políticos do ex-presidente Lula. Bom, dito isso, eu acho que a gente também, claro, não pode lançar a candidatura faltando 2 dias para iniciar o processo eleitoral, né? Eu acho que nós temos aí que pelo menos 6 meses, 8 meses antes, né, precisamos lançar, né, a candidatura dessa frente ou o candidato do nosso partido. Ou fazer o quê? Não é querer ser hegemônico a todo custo, mas, bom, não é eu que estou dizendo, mas é o que a vida real mostra, né? O PT é o maior partido de esquerda da América Latina, né, e um dos maiores do mundo, né? Somos o partido que mais tem governos estaduais, somos a maior bancada, né, da Câmara Federal, né? Somos o partido com o maior número de filiados no país, né, com 2.500 vereadores, com 200 e tantos prefeitos e prefeitas. Bom, é isso, são os números, são os resultados das eleições, né? Temos a maior liderança política, né, viva desse país e uma das maiores do mundo, que é o ex-presidente Lula, né? Então eu digo assim, nós precisamos nos unificar, né? Se não conseguirmos nos unificar todos enquanto campo, precisamos nos unificar o maior, né, o maior percentual, a maior parte possível do nosso campo, porque como a gente disse aqui, o Ciro não está no jogo. O Ciro não está no jogo agora. O PSOL, com a liderança do Guilherme Boulos, está. O PCdoB, com a liderança da Manuela Dávila e do Flávio Dino, estão, né? E milhões de brasileiros e brasileiras independentes, né, que não são ligados a partido nenhum, estão nessa condição de constituir uma frente ampla. E uma frente ampla não é só com partidos, né, Antônio? Né? São com entidades, são com lideranças, são com associações, né? São com instituições. Então, é isso, nós precisamos criar a maior frente possível e necessária, né? Bom, se vai ser o PT o líder, né, a cabeça dessa chapa, não sei se vai ser, né? Quando a gente fala em construir uma frente ampla, a maior possível, bom, isso vai ter que ser discutido dentro dessa frente, né? Agora, como tu bem disseste,
O Haddad fez 47 milhões de votos no último processo eleitoral, mesmo contra todo o golpismo, todas as fake news, todos os absurdos que foram utilizados no último processo. Mesmo assim, fizemos 47 milhões de votos, né? Então, bom, essa frente vai ter que se reunir o mais rápido possível, quando ela estiver minimamente formada, e decidir quem é que vai ser sua candidata ou candidato a presidente ou presidenta ou vice. Né? Bom, se abrir mão da cabeça de chapa significar aliança desse campo político dentro de uma lógica, o PT tem que abrir. Ué, faz parte. Agora, nós não vamos abrir mão porque a Globo está mandando, ou porque o Mourão deu uma declaraçãozinha essa semana, ou porque o Luciano Huck, ou porque o Timeline da Gaúcha disseram que sim, ou porque o Davi Coimbra escreveu uma coluna dizendo isso ou aquilo. Não, né? Nós temos que fazer isso politicamente enquanto bloco político, né? Mas vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido. Ô, Diogo, aproveitando aqui, dando uma lida no comentário do Marcelo, né? Que ele... quero fazer uma pergunta. O que acharam dessa fala do Hamilton Mourão de passado, em que o PT precisa de novas lideranças? E aí, complementando o que o Marcelo falou, que tu termina de falar, né, Diogo? Existe uma linha hegemônica, ou melhor, uma retórica hegemônica no país, que aí ela começa com o Fernando Henrique, que é o intelectual, que é o cara que está dando a linha, e ele que falou a primeira vez que disse que nós temos que sair dos extremos, nem Bolsonaro e nem Lula. Depois daí, todos os meios de comunicação começaram a reproduzir essa fala, uma linha ideológica que eles lançaram no país, né? E aí, bom, aí a gente vem aqui no Sul, os gurizinhos fascistas ali da RBS escrevendo artigo, dizendo que não dá, precisa de novas lideranças e tudo mais. Pois bem, né? Este é o desejo deles, né? Cabe a nós fazer esse contraponto. Deixei aqui a Célia, né? Célia, eu apoio Lula candidato. Depois ela complementa dizendo: querem descartar o Lula porque ele é uma pedra no sapato da burguesia, incomoda demais, sem dúvida nenhuma, né? Mas, Diogo, para fechar esse bloco e já entrando agora no último agora, a Bolívia, ela nos deu um grande exemplo, O judiciário na Bolívia fez quase o mesmo caminho que as elites no Brasil aqui fizeram, tá? Deram um golpe lá, só que o golpe lá foi com as Forças Armadas lá, eles deram um golpe. O Evo Morales teve que fugir do país. Ele queria ser candidato a presidente, não deixaram. Ele queria ser candidato a senador, não deixaram. E, bom, o povo foi para a rua e deu a resposta. O candidato do Evo ganhou com mais de 53%, 54% dos votos. Deu uma lavada. E agora, os processos que tem contra o Evo Morales estão sendo anulados. Anulado porque a gente se enganou, era um absurdo, e está acontecendo isso agora. Então, assim, a Bolívia, ela pode ter dado o caminho para nós, né? Possivelmente eles não vão deixar o Lula ser candidato, mas cabe a nós eleger uma candidatura desse campo e mostrar para eles que o Lula é importante, mas nós conseguimos nos virar também. Nós temos que dar esse recado para eles, né? Pois bem, Diogo, agora terminando agora o nosso giro da semana, né? A gente vai entrar na questão do Covid, das vacinas e tudo mais, né? E a matéria que a gente tem aqui, que é extremamente grave, por isso que, assim, possivelmente no mundo todo, eles vão estar conseguindo vacinar as suas populações inteiras, e no Brasil nós vamos estar todo enrolado aqui, nós vamos estar todo atrapalhado com problema de compra de vacina, de logística,
Os hospitais, tu sabe o que os médicos e enfermeiros estão fazendo? Eles estão dizendo, gente, nós não temos nem seringa aqui. Eles não mandaram nem seringa ainda para a gente já ir se preparando, sabe? Não tem nenhum trabalho de logística feito no país, não tem nada. E aí, para completar essa desorganização toda, né? O ministro lá, o ministro da Terra Plana, assim, ó, o governo enviou verba emergencial da Covid para os hospitais, no valor de 2 bilhões. Ah, legal, joia, tá bom, né? Legal. Hospitais que não atendem paciente da Covid. Eles mandaram 2 bilhões de reais para os hospitais que não atendem pacientes da Covid. Então, assim, Diogo, nós estamos numa enrascada gigantesca, né? E nós já estamos nos encaminhando para 180 mil mortes no país, né? E aí, Diogo, será que essa vacina vai chegar? Ah, só para complementar e já te passando a palavra, sabe qual é o grande temor que se tem agora? Quando chegar essa vacina, ao menos São Paulo já está chegando, eles têm que fazer uma operação de guerra para proteger essa vacina, para que ela não seja destruída. Não dá para acreditar numa coisa dessa? E aí, Diogo, o que tu acha disso? Olha, Antônio, primeiro que eu acho assim que é uma política desse governo matar o seu povo, né? Ah, mas é incompetência, também é, né? Mas tem uma lógica muito apavorante desse governo, que é desdenhar o vírus, mas não é desdenhar apenas por falta de conhecimento ou por ignorância como eles têm, né? Mas também por ser uma lógica de matar os idosos desse país, né? Matar as pessoas com necessidades especiais, com comorbidades, né? Ou a gente não conhece a política, né? Ultraliberal de Guedes e os seus asseclas, né? Então, assim, tem até isso, tem uma política de Estado, né, que potencializa a morte, né, do seu povo. E aí tu soma isso à incompetência, como tu bem disseste, né, bilhões de reais destinados a entidades, a hospitais que não tratam do Covid, né, um presidente que é negacionista, que é seguidor de Olavo de Carvalho, que é seguidor, né, dessa lógica anti-vacina, né? Então, assim, sorte para os brasileiros, sorte para nós, porque o Brasil, com certeza, será um dos últimos países, né, de maior potência, digamos assim, a ter a sua população imunizada através de vacina, porque o país não tem acordo nenhum com ninguém, não tem uma estratégia de vacinação, né? Não tem um plano de vacinação, primeiro, né, não tem nem plano para combater a pandemia agora que está aqui, né, muito menos de vacinação. Os estados desesperados, os governadores desesperados tentando fazer seus planos, né, e os seus acordos para poder ter a vacina, enquanto vários países, né, com menor potencial aqui na América Latina já garantiram, né, grandes estoques da vacina para o seu povo, o Brasil está muito atrás, muito atrás, muito atrás. Né? O país não tem um plano, quem é que vai receber essa vacina? Ah, não, vai começar com as pessoas prioritárias, né? Não sei como é que vai ser, vai começar só com os idosos, vai começar com os idosos, os servidores da saúde, os professores, né? Como é que vai ser isso? O país tinha que vacinar em massa, com prioridade, sim, para esses grupos, mas tem uma política de vacinar todo o seu povo, todo, porque a Covid, ela mata todas as idades, ela mata todos os indivíduos, claro, tem um maior número, né, que é dentro daquele campo que a gente já sabe, mas ela é muito nociva a todos os brasileiros e brasileiras. Mas, infelizmente, essa vacinação em massa vai demorar provavelmente mais de ano para nós conseguir
fazer no país. Mas só terminando um pouquinho aquele comentário que tu fez antes ali do povo boliviano em comparação com o brasileiro aqui e tal. É isso, né? O povo na rua coloca a elite no seu lugar, coloca a direita no seu lugar, coloca o golpismo no seu lugar, que é a lata do lixo. Mas assim, é difícil tu ver um país, né, que vê diariamente o seu povo pobre, né, ser exterminado e nada faz. Há 3 semanas atrás, aquele cidadão ali, o Beto, foi morto no Carrefour. Teve ali um movimentinho, 1, 2, 3 dias e acabou, Antônio. Hoje as ações do Carrefour valem mais do que valiam antes da morte do cidadão. Né? Tu teve ontem no Rio de Janeiro, 2 meninas, 2 primas negras, pobres da periferia, foram fuziladas por policiais militares numa operação fajuta no Rio de Janeiro. Inclusive, uma das meninas foi enterrada ontem com a sua fantasia da Moana, que ela ia ter a sua primeira festinha de 5 anos, agora sua primeira festa de aniversário. Foram fuziladas com tiros de fuzis pela Polícia Militar Carioca. E o que aconteceu, Antônio? Cadê o povo na rua? É que tem pandemia. Mentira. Mentira, não é por isso. Né? Então, assim, é triste ver, né, a falta de virtude do povo brasileiro. Enquanto o povo brasileiro não entender, né, que está sendo exterminado ou pela polícia ou pelos seus governantes anti-vacina, anti-luta contra que não lutam contra o Covid ou algo do tipo, vai nos restar o quê? Ir para o abatedor como gado? Que é isso que o Bolsonaro quer que todo mundo seja? Então me entristece muito, eu estou muito chateado, muito triste por esses fatos. Né? E ontem a morte dessas 2 meninas me deixou bastante consternado, né? E pouco se falou, né, no país sobre essa situação, pouco se falou. Né? Mas deixo aqui esse meu registro, né, dessa situação para não deixar passar. Sem dúvida nenhuma, uma situação caótica. Aqui o comentário da Célia aqui. Então, eu acredito que as coisas por aqui podem mudar muito, mas vai depender da pressão popular. As dificuldades que vêm pela frente vão obrigar o povo a se mexer. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos, assim, uma complexidade no Brasil. Nós temos uma mídia hegemônica que ela é muito forte e ela consegue moldar a opinião das pessoas. Eles têm essa capacidade de moldar a opinião das pessoas. E eu dou um exemplo, Diogo, porque assim, a Rede Globo, lá no golpe, se a gente for analisar o que aconteceu antes do golpe, né, e a propaganda que foi feita no golpe, era o seguinte: tem os programas de entretenimento da Rede Globo, que tu pega lá de manhã a Ana Maria Braga, depois tu pega a Fátima Bernardes, que em 2006 ela não estava ainda, era uma outra programação. Depois tu pega aquela programação da tarde ali, filme e tudo mais, até chegar nas novelas, e nas novelas até as 9 da noite. Todo nesse intervalo ali entrava o plantão do Jornal Nacional. O plantão do Jornal Nacional, e falavam sobre a corrupção, sobre isso, sobre aquilo, e isto vai moldando a cabeça das pessoas. Eu acho assim, nós temos uma dificuldade de dialogar com a população, porque, Diogo, assim, eles são bombardeados todos os dias. Bombardeado todos os dias com uma retórica. Terminou as eleições, a primeira coisa que eles disseram: o PT foi derrotado. A primeira coisa, o Bolsonaro foi derrotado. O centro do país foi o grande vitorioso. Então, assim, é tentar combater esta mídia hegemônica. E na questão que tu comentasse, assim, das pessoas terem dificuldade de se rebelar, eu fico imaginando, assim, policiais entrando numa vila e matando as pessoas.
É muito difícil, eu acho, conseguir reagir. As pessoas estão amedrontadas. É muito difícil. E no Rio de Janeiro a situação ela é muito mais grave ainda, porque tem a milícia por trás ainda. E, Diogo, o que aconteceu, por exemplo, em Criciúma, que os marginais lá fecharam uma cidade, aquilo ali é uma pequena amostra do que a milícia ela tem capacidade para poder produzir. Uma pequena amostra ali, o que elas são capazes de produzir. Fechar uma cidade e acabou a palhaçada, e é nós que vamos mandar aqui. Então, assim, nós estamos lutando com forças muito poderosas, muito gigantescas, só que assim, nós vamos ter que ser muito mais capazes do que eles ainda. Nós vamos ter que nos desdobrar muito mais do que eles ainda. Obviamente que não temos as respostas, né? Não temos elas ainda, infelizmente, mas o caminho é a mobilização, e a aposta que eu faço que a vacina vai derrotar esse campo conservador. Não tenho dúvida nenhuma disso. A vacina chegando, nós vamos conseguir derrotar ele na rua. Diogo, da minha parte era isso. Faça suas considerações. Vencemos a pequena pauta. E era isso. E aí, pedindo para o pessoal, curtam a nossa página, hein, pessoal? Em tempos, o Facebook ele vai retirando as curtidas. E aí a gente vai caindo, né? E aí eles mandam um convite para nós, mas dá uma impulsionada na página aí, bota aí uns 100 pila por dia aí, uma barbada aí, né? Então eu já convido o pessoal para curtir a nossa página. E aí, Diogo? É isso aí, Antônio. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? É uma satisfação poder discutir um pouquinho sobre o nosso país, né? Um camarada tão bacana que nem tu, né? Que tem a história que tu tem aí na militância, né? No campo progressista, no campo da esquerda. E dizer para a turma, né, continuar se cuidando, né? A gente está muito longe ainda de vencer o Covid, muito longe de ter uma vacina, apesar da vacina já existir. Quando eu digo longe é por conta que nós temos um governo que tem uma política de Estado de matar o seu povo, né? Mas eu acho que nós temos que emplacar essa bandeira, sabe, Antônio? Ou vacina ou cai o governo. Nós temos que ter muita firmeza nesse sentido, né? Então, travar uma batalha, assim, de sobrevivência contra esse governo genocida. Mas é isso aí, boa semana a todos, né? Se cuidem dentro das possibilidades, né? E se Deus quiser, semana que vem estamos aí de novo. Tranquilo, jogou. Até lá. Valeu. Valeu, um abraço.